O amor pode ser lindo, leve e cheio de cumplicidade. Mas e quando o romance ultrapassa os limites da razão? Existem por aí alguns casais que chocaram o mundo com seus relacionamentos perturbadores. São histórias reais que vão do bizarro ao assustador, passando por crimes, vícios incomuns e até mesmo um modo de viver completamente fora do comum. É exatamente isso que nós iremos ver aqui hoje. Eu sou o Pockey e o tema de hoje é casais reais que têm relacionamentos perturbadores. Akihiko Kondo, um funcionário público japonês de 38 anos, ganhou notoriedade ao realizar uma cerimônia não oficial de casamento com Hatsune Miku, uma personagem virtual criada pela empresa Krypton Future Media. Em 2018, Kondo gastou cerca de $17.300 para celebrar a união com Miku, sendo que a personagem foi representada por uma boneca durante a cerimônia, já que não existe fisicamente. Desde o casamento, Kondo expressou sentimentos de discriminação, afirmando que colegas de trabalho o chamaram de esquisito e louco, devido à sua união com uma personagem virtual. Em resposta, ele fundou a Associação Fictosexual, com o objetivo de combater o preconceito contra pessoas que se sentem atraídas por personagens fictícios e lutar por seus direitos. No Japão, estima-se que cerca de 10% dos jovens entre 16 e 29 anos admitam ter se apaixonado por personagens de animes ou jogos, evidenciando que a atração por figuras fictícias é mais comum do que se imagina. Uma comunidade conhecida como Comunidade Osho envolvia uma união intensa de fé, psicoterapia e sexualidade sob a tutela do líder religioso Bhagwan Sri Rajneesh, também conhecido como Osho. Um dos principais rituais da comunidade era a meditação dinâmica, criada por Osho, que consistia em 5 fases: hiperventilação intensa para liberar tensões, expressão emocional com gritos, dança e risos, congelamento emocional, dança livre e, por fim, o silêncio meditativo, que tinha a intenção de libertar repressões e abrir espaço para uma experiência espiritual direta. Osho incentivava também a liberação sexual como forma de transcendência. Muitos relatos apontam para pressões e envolvimento de menores de idade em atividades sexuais espontâneas. Para alguns críticos, essa sexualidade ritual era usada como controle psicológico, impedindo vínculos afetivos fora do grupo e mantendo a devoção exclusiva ao líder. O estranho ritual na comunidade Osho era uma prática de quebra de barreiras psicológicas, liberação emocional e sexual, além da devoção incondicional ao líder espiritual. Ao mesclar todos esses pontos, o líder conseguia seguidores totalmente entregues e devotos, um modelo polêmico, muito criticado e único no contexto espiritual moderno. Agora vamos falar de James e Maren, um casal que ganhou notoriedade pelo mundo pela forma como viviam antes de se conhecerem. James e Maren dizem que ambos se reconheciam como gays antes de se encontrarem. James se identificava com uma orientação homossexual e vivia sua vida nesse contexto, até que Maren entrou em sua vida e algo mudou. Quando se aproximaram, descobriram uma conexão afetiva tão intensa que ambos redescobriram sua orientação sexual como heterossexual. Maren conta que muitas vezes sentia atração por mulheres, mas com James foi diferente e ela rapidamente se sentiu atraída. James, que também se identificava como gay, sentiu algo diferente por Maren e se envolveu com ela, iniciando assim um relacionamento. Para muitas pessoas, essa história trouxe reflexões profundas sobre identidade sexual, demonstrando que o amor nem sempre se encaixa em categorias fixas e que a orientação pode evoluir conforme as pessoas e suas experiências. Marina Abramovic e Ulay formaram um dos pares mais emblemáticos da arte performática contemporânea, construindo juntos uma trajetória pautada por confiança extrema, intimidade radical e uma união artística profunda. A relação entre Marina e Ulay é considerada estranha, ou no mínimo incomum, porque rompe quase todos os padrões tradicionais de relacionamento afetivo e amoroso. Eles não apenas viviam juntos, mas faziam da própria relação um experimento artístico radical, colocando sentimentos,
corpo, intimidade e dor a serviço da arte. Um exemplo disso era quando Lai apontava uma flecha diretamente ao coração de Marina, confiando que ela não deixaria o arco ceder. Era considerado um teste de amor, risco e confiança público, visceral e simbólico. A situação era considerada estranha, afinal amores normalmente se preservam, buscam conforto e segurança. O deles expunha-se ao extremo, ao risco e ao sofrimento. Ambos afirmavam ser um só corpo com duas cabeças. Eles abandonaram a ideia de individualidade, dormiam em carros, viviam como nômades e faziam tudo juntos, inclusive abdicar de vaidades pessoais. Para muitos, a forma de amor escolhida pelo casal é considerada algo bizarro ou diferente. Afinal, duas pessoas abdicam de si mesmas por completo, em nome de uma fusão existencial. Isso foge da noção comum de casal, em que cada um mantém certo espaço individual. A história de Carl Tanzler, também conhecido como Conde von Cosel, é uma das mais macabras e trágicas já registradas. Nascido em 1877, mudou-se para os Estados Unidos em 1926, alegando ter 9 diplomas, ter sido capitão de submarino e inventor. Mas tudo indica que era apenas um radiologista. Em abril de 1930, conheceu Helena Milagro de Hoyos, jovem cubano-americana de 21 anos, paciente com tuberculose, descrita como uma bela morena local. Tanzler acreditava que ela era a mulher dos seus sonhos, uma figura de seus sonhos de infância, proporcionada por visões de uma antepassada que lhe revelava o rosto de seu verdadeiro amor. Ele cuidou dela com tratamentos tradicionais e improvisados, levou equipamentos de raio-x para a casa dela e a presenteava com joias e roupas, embora Helena não retribuísse seus sentimentos. Helena faleceu em 25 de outubro de 1931, aos 22 anos. Tanzler pagou pelo funeral e convenceu a família a autorizar um mausoléu acima do solo no cemitério de Key West, com apenas uma chave que ficou em seu poder. Durante cerca de 2 anos, ele visitou o túmulo todas as noites, cantando para o corpo e afirmando que o espírito de Helena falava com ele, pedindo para ser levada para casa. Em abril de 1933, Tanzler exumou Helena clandestinamente, levando o corpo em um carrinho de brinquedo até seu chalé aéreo, improvisado como laboratório. Ele restaurou o cadáver com estruturas de arame, ossos presos com fios de piano, olhos de vidro, pele com gesso, cera e seda, corpo preenchido com trapos, peruca feita do cabelo dado pela família e roupas novas. Tanzler disse que dormia ao lado dela, conversava, dançava, chegando a instalar um telefone para falarem, mesmo quando não estava presente. Algo realmente perturbador. Em 1940, a irmã de Helena, Florinda, desconfiou após rumores e ao ver Tanzler dançando com um corpo pela janela. Autoridades encontraram o cadáver. Durante a autópsia, verificou-se que ele usara um tubo vaginal, possivelmente com fins sexuais. Tanzler foi preso, porém o caso foi arquivado por prescrição e ele foi libertado. A chinesa Li Chenxi é um exemplo da grande parcela de uma nova geração de mulheres urbanas chinesas que enfrenta enorme pressão familiar e social para se casar cedo, especialmente ao atingir os 27 anos, idade em que o termo Shengnu, mulheres que sobraram, é aplicado oficialmente pelo governo chinês. Aos 27 anos, Li Chenxi tinha uma carreira promissora como paisagista em Pequim, mas ao voltar para sua cidade natal durante o Ano Novo Chinês, sofreu com cobranças familiares por estar solteira. Discreta, mas determinada, ela contratou um namorado de aluguel em Pequim para apresentar aos pais, uma estratégia comum, porém cara, na China, custando cerca de $150 por dia. Criado em 2007 pelo Ministério da Educação e disseminado pela Federação das Mulheres da China, o termo define mulheres solteiras acima de 27 anos como socialmente fora do padrão, gerando pressão em muitas delas. O
governo propagou uma estigmatização que levou a campanhas negativas, até mesmo afirmando que mulheres que sobraram não merecem nossa simpatia. O fenômeno alimentou um mercado de namorados por aluguel para encontros familiares, já que as mulheres preferem investir em um falso namorado do que escutar críticas e ser pressionadas pela família. Sun Mingmin é um chinês considerado o jogador de basquete mais alto do mundo, com 2,36 metros e que também se casou com uma mulher gigante. Sun ganhou muita popularidade após seu reconhecimento como jogador mais alto, e isso chamou a atenção de diversos clubes de expressão no basquete que desejavam tê-lo no time, o que foi positivo para sua carreira. Não satisfeito em ser o atleta de basquete mais alto, ele ainda se casou com uma atleta de handball chamada Xu Yan, que mede 1,87 centímetros, uma altura considerada alta principalmente no mundo feminino. Com isso, o casal acabou sendo reconhecido como o mais alto do mundo. Juntos, os chineses somam 4,23 metros e em 2015 receberam o prêmio do Guinness. Vale lembrar que Sun já havia recebido o prêmio do Guinness individualmente como jogador de basquete, em atividade mais alto do planeta. Toda a sua altura acabou lhe rendendo grande reconhecimento e 2 premiações. Um episódio do programa Dr. Phil, exibido em fevereiro de 2020 durante a 18ª temporada, mostra um casal que vive, digamos, de uma maneira bem estranha ou não convencional. Jessica é uma mulher que atua como acompanhante há muitos anos e está casada com Jerry. Embora eles digam que se amam, Jessica continua no trabalho, mesmo após tantas repercussões negativas. O ponto mais impactante é que Jerry afirma não ver problema no trabalho dela, mas ainda assim, no episódio, eles anunciam que iriam se divorciar, pois faltava confiança e diálogo na relação. A postura tranquila de Jerry ao dizer não se importar com o trabalho da esposa chamou a atenção. Afinal, o trabalho dela é tratado como tabu ou problema sério para um relacionamento a 2, já que ela não se limita apenas ao marido, se é que você me entende. Outra situação que chamou a atenção no episódio é que, mesmo declarando apoio ou indiferença à profissão dela, essa aceitação não evitou o afastamento emocional de ambos, mostrando que às vezes não ter problema com a escolha do outro não é suficiente para manter um relacionamento saudável. Berlim e Angel Blue são um casal de Los Angeles que se definem como mestre e escrava, e devido a essa forma de levar o relacionamento, passaram a chamar a atenção do mundo, sendo tema de um documentário produzido pelo fotógrafo e cineasta Mark Laita. Berlim assume o papel de mestre e Angel Blue, de escrava, num relacionamento que mistura poder, intimidade e ritual. Apesar do nome, o estilo de vida é voluntário, ou seja, nada forçado, regido por respeito, comunicação e regras estabelecidas entre eles. O casal também integra práticas religiosas e elementos espirituais em sua relação pessoal, conforme mencionado na entrevista. Angel Blue, de forma curiosa, compartilhou que segmentos extremos em relacionamentos anteriores a deixavam à beira da autodestruição e que a estrutura de Berlim trouxe apoio, disciplina e um propósito mais equilibrado. O documentário mostrou que, apesar de parecer algo inusitado ou até mesmo ruim, o relacionamento na verdade não é nenhum bicho de 7 cabeças. A situação repercutiu, afinal, relacionamentos desse tipo são vistos como tabu, principalmente quando assumidos publicamente. Fred e Rose West são considerados um dos casais mais monstruosos da história criminal britânica, responsáveis por uma série de assassinatos incrivelmente brutais e perturbadores. Fred West, com um histórico de violência doméstica e abusos desde jovem, casou-se com Rose quando ela tinha apenas 15 anos. Em 1994, durante uma investigação, a polícia descobriu que sob o asfalto e em um porão subterrâneo estavam sepultadas pelo menos 9 vítimas que supostamente o casal teria matado. No total, investigações apontam para 12 assassinatos cometidos entre 1967 e 1987. Entre as vítimas, jovens mulheres, incluindo a ex-esposa de Fred e até os próprios filhos do casal. As vítimas eram atraídas sob promessas de emprego ou abrigo. Eram submetidas à tortura, violência sexual e morte, muitas vezes mantidas vivas por dias antes de serem assassinadas. Seus corpos eram desmembrados
e enterrados no porão ou no jardim da casa. Em outros casos, também em campos e propriedades anteriores do casal. Eles foram descobertos depois que alguns de seus filhos traumatizados relataram para conhecidos fases macabras que os pais diziam dentro de casa. Essas alegações acionaram uma investigação que levou à prisão de Fred em 1994. Ele atentou contra sua própria vida na prisão em janeiro de 1995, antes do julgamento. Rose foi condenada por 10 assassinatos e permanece presa até hoje. Alysia e Tyler Rogers estavam casados há 11 anos e já tinham 2 filhos antes de conhecerem Sean e Taya Heartless, casados há 6 anos, e assim iniciarem um relacionamento, digamos, diferente do comum. Em 2019, os 4 se conheceram online e começaram a desenvolver sentimentos entre si, o que os levou a criar uma relação polifidelita, envolvendo-se romanticamente apenas entre si. Eles formam então uma chamada quadra amorosa, com Alysia sendo casada com Tyler, mas namorando Sean, e Taya, que é casada com Sean, namora Tyler. Algo confuso e realmente fora de qualquer padrão. Outro fato curioso no relacionamento deles é que Alysia e Tyler já tinham 2 filhos. Com a formação do quarteto, nasceram mais 3 filhos. Eles optaram por não descobrir quem é o pai biológico dos 3 mais novos, mantendo uma paternidade igualitária entre Tyler e Sean. O quarteto, Alysia, Tyler, Sean e Taya, vivencia uma forma alternativa de amor e família no modelo poliamoroso fechado, com laços românticos cruzados, criação compartilhada e foco na igualdade emocional. Mesmo com críticas e muitos olhares externos, os 4 defendem que encontraram no outro um equilíbrio que apelidaram de um amor enquadrado. Paulo Gabriel da Silva Barros e Catiúcia Lee Hoshino são um casal brasileiro reconhecido pelo Guinness World Records como o menor casal do mundo. Juntos, eles possuem uma altura combinada de 180 e 1 centímetros e 41 milímetros. Paulo mede 90 centímetros e 28 milímetros e Catiúcia 91 centímetros e 13 milímetros. Eles se conheceram em 2006 por meio da antiga rede social Orkut. Após 1 ano e meio de conversas online, encontraram-se pessoalmente e iniciaram um relacionamento. Em 2016, durante uma visita à sede do Guinness em Londres, receberam o certificado que os reconheceu como o menor casal do mundo, o que os tornou ainda mais populares, não só no Brasil, como no mundo todo. Atualmente, residindo em Itapeva, São Paulo, Paulo e Catiúcia compartilham sua rotina e experiências em suas redes sociais, buscando conscientizar sobre as adaptações necessárias em seu dia a dia devido à estatura. Eles expressam alegria ao perceber que suas histórias inspiram e trazem felicidade às pessoas. Alexia Shrout, junto com seus 2 maridos, Doug Shrout e Jacob Shrout McAfee, formam um trisal que reside em Maumee, Ohio, Estados Unidos da América, chamando a atenção do mundo todo. Juntos, eles criam 3 filhos, Skyler, de 14 anos, e Donovan, de 11 anos, filhos biológicos de Doug, e Tegan, de 1 ano, filha de Alexia. Para evitar favoritismos, a família optou por não revelar a identidade do pai biológico de Tegan, enfatizando que todos os pais participam igualmente na criação dos filhos. Alexia e Doug casaram-se em 2004 e 8 anos depois, Alexia iniciou um relacionamento com Jacob. Em julho de 2016, realizaram uma cerimônia simbólica para formalizar a união. A dinâmica familiar é descrita como harmoniosa, com todos compartilhando responsabilidades parentais e domésticas. Doug expressa preocupações sobre como a sociedade percebe sua estrutura familiar, mas enfatiza que a convivência entre os 3 é natural e confortável. Essa configuração familiar é um exemplo de poliamor, onde múltiplas pessoas mantêm relacionamentos íntimos e comprometidos, compartilhando responsabilidades e afetos. Embora ainda seja uma exceção na sociedade, famílias como a de Alexia, Doug e Jacob desafiam normas tradicionais e promovem discussões sobre diversidade e aceitação nas estruturas familiares. Esse é o vídeo, desse seu like. Beijo, falei, tchau.